Encontro do SEBI, quarto sábado, dia 22 de abril de 2023, e temos aqui a contribuição de um grupo de mulheres do SEBI, que vão apresentar uma temática dentro da nossa temática do ano, que é A Gente Não Quer Só Comida, a Gente Quer Comida, Diversão e Arte. Já estamos passando a apresentação. Pois não, Elba, você ficou de iniciar. Ok, todo mundo vendo? Então, essa é a nossa temática, né? Afetividade, amor, paixão e amizade. Nós daremos início com a nossa oração, que será guiada pela irmã Marcionila. Ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo, dai-nos um coração afetuoso para acolher e amar os nossos irmãos e irmãs deste mundo. Ajudai-nos com a vossa misericórdia a partilhar o pão da vida, da palavra, da justiça e da paz. Ó Pai nosso, fazei que sejamos fraternos e que possamos levar vida em abundância para aquelas que precisam. Vós sois, Senhor, amor e compaixão. Fazei que o nosso coração se abra à solidariedade e a ter compaixão do outro, como novos samaritanos que passam pelo próximo e o socorrem em suas necessidades. Bom Deus, que sois o caminho, a verdade e a vida, abre-nos ao amor e ajudai-nos a demonstrar sentimentos positivos de amabilidade, de carinho, de inclusão e de afeto para todos os que encontrarmos no nosso caminho. Ó Deus Trindade, fazei-nos estabelecer relações de amizade, de companheirismo, comunhão e confiança uns com os outros. Ajudai-nos a partir o pão, pois estamos cansados de ver panelas vazias em muitas mesas. Libertai-nos do orgulho, da prepotência e da ganância. Fazei que abramos os olhos para ver, nos compadecendo das necessidades de nossos irmãos e irmãs, e os ouvidos para escutar os seus clamores. A gente não quer só comida. Precisamos do olhar afetuoso, respeitoso, amoroso e carinhoso de vocês. Pedimos a vós, ó Pai, que nos ajude a fazer o que o seu Filho nos ensinou. Dá-lhes vós mesmos de comer. Assim seja. Amém. E aí nós damos início à nossa partilha de hoje. Dimensão afetiva. Marta? Bom dia a todos e a todas. A gente não quer só comida, a gente quer comida e afetividade. Por isso que vamos começar com a dimensão afetiva. Começaremos nosso estudo recolhendo experiências religiosas muito antigas, como a dos povos celtas, para os quais a imagem feminina de Deus é uma trindade simbolizada por 3 mulheres, representando aspectos essenciais de toda a vida humana. Os celtas foram povos originários da Europa Central e viveram entre os anos 1200 a.C. a 500 depois de Cristo. Eram tribos diferentes, mas com características parecidas, principalmente na questão do idioma e da religião. Então, eles viveram
em alguns países, uma parte da França, uma parte da Bélgica, uma parte da Espanha, sobretudo nas Ilhas Britânicas, na Escócia, País de Gales e Irlanda. Na Irlanda, ainda hoje se fala o Gaelic, a língua celta. Temos duas línguas oficiais aqui, o inglês e o irlandês, que é o Gaelic. Nas escolas, todas as crianças aprendem a falar irlandês. Então, às vezes as pessoas pensam que é uma língua morta, mas não. Tem regiões aqui que falam irlandês. O irlandês continua sendo falado, o Gaelic continua sendo falado na Irlanda, na Escócia e no País de Gales. A religiosidade celta tinha uma forte ligação com a natureza. Eles usavam vários símbolos que hoje são comuns na Irlanda. Por exemplo, aqui apresentado temos o símbolo da cruz celta. Alguns talvez já viram essa cruz em outros lugares aí em Recife, mas essa cruz é a cruz celta. Tem a cruz e o círculo, representando a unidade. Mas conta-se que São Patrício, quando chegou na Irlanda trazendo o cristianismo, ele encontrou os celtas que eles adoravam outros deuses, ligados, sobretudo, à natureza. E um principal deus deles era o deus Sol. Então, São Patrício uniu a cruz de Cristo ao deus Sol, ao Sol, representando também a unidade, e os celtas ficaram bem felizes. E assim o cristianismo entrou aqui. Vocês veem que as linhas são sempre linhas sinuosas, interligadas, sem princípio nem fim. Esse outro símbolo que está aqui apresentado é o clada. Clada é este anel que veio um pouco depois dos celtas, por descendente celta. Era um irlandês que, quando ele precisou sair de sua região, de seu lugar, chamado Clada, era uma região de pescadores, ele deixou sua companheira por algum tempo, mas ele gostava muito dela, a amava profundamente. Então, ele, longe, lembrando-se dela, tentou esculpir um anel que representava a afetividade, toda a sua afetividade, todo o seu amor. Então, no centro, vocês veem um coração, que significa o amor. Depois, vocês estão vendo duas mãos, que representam a amizade, e a coroa, representando a lealdade. Temos também outro símbolo celta, a triquetra. Este símbolo celta apresenta 3 aspectos diferentes de um mesmo lado. Tudo está interligado. Alguns dizem que ele representa os 3 reinos, terra, mar e céu. Outros, as 3 forças da natureza, terra, fogo e água. Mas, sobretudo, a triquetra apresenta as 3 faces da grande mãe, a energia criadora do universo, cujas 3 faces são a Virgem, a Mãe e a Anciã. A triqueta, às vezes, ela tem também um círculo que representa toda a unidade. E a triqueta tinha um poder de proteção muito grande. Este símbolo foi adotado pelo cristianismo, devido à sua composição geométrica, semelhante a 3 peixes, e passou a representar a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando falamos do Deus Trindade,
entra em ação esta lógica das relações interpessoais. Então, a natureza íntima de Deus é comunhão. Na intimidade amorosa com Deus, Jesus foi se envolvendo numa experiência prática do amor solidário para com as pessoas. Essa solidariedade se resume em gestos concretos de cura e de amizade. E Jesus chamou os 12 apóstolos e algumas mulheres. Podemos conferir em Lucas 8, de 1 a 3. Ele foi gradativamente formando um grupo de discípulos e discípulas, de missionários e de missionárias. Com esses e com essas, Jesus foi desenvolvendo uma espiritualidade de comunhão. Segundo Ivone Gebara, é preciso voltar à nossa experiência cotidiana para verificar nela o fundamento da nossa imagem de Deus. Teilhard de Chardin já dizia: a minha vida não é propriamente minha. Esta afirmação quer mostrar que dentro dele está escondida a imensa multidão dos seres que veio trazendo o fio da vida até ele. A comunhão divina é criadora e prazerosa. Há uma íntima relação entre todos os elementos da Terra e do universo. A comunhão divina mostra-se surpreendentemente nas lutas de pessoas e comunidades contra os poderes que pisoteiam os direitos dos pobres e da natureza. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. A prática e os ensinamentos de Jesus junto à multidão, aos pobres de seu tempo, estão marcados por relações afetivas de comunhão, de presença solidária, misericordiosa, próxima, cuidadora, gratuita e que gera vida. Maria Helena. Continuando o que Marta falou a respeito dessa semente na nossa vida, a nossa relação de amor e amizade de Jesus, que desenvolveu essa espiritualidade de comunhão já com seus discípulos. Nós, para falarmos de afetividade, podemos encontrar em João, como já Marta também citou, 10:30, eu e o Pai somos um. E se vamos ao livro do Gênesis, em 2:18, encontramos: não é bom que o homem esteja só. E a gente entende isso nas nossas relações do dia a dia, que o homem não foi feito para viver sozinho. Nós precisamos sempre de estar relacionados a outras pessoas, a esta convivência, para podermos desenvolver a nossa vida. O homem precisa descobrir o outro, estabelecer relações de companheirismo e amizade. Foi para isso que fomos criados. É uma necessidade humana o contato com o outro, o diálogo, as trocas. Nós não vivemos sozinhos, nós somos seres sociais, somos seres afetivos. E essa é uma necessidade que nós temos. A nossa afetividade vem daí, não é? É essa convivência, é isso, sentimentos, desejos, interesses, tendências, valores e emoções que vão sendo construídos desde o início da nossa vida. É importante a gente lembrar que a presença ou a ausência de afeto em todo esse desenvolvimento nosso, desde a infância, vai determinar a nossa autoestima, vai determinar a saúde mental do ser humano. E isso vai sendo construído desde quando a gente está sendo gerado na nossa mãe. Quando nascemos, depois de chorarmos, dormirmos, descansarmos, o que é que acontece? Sentimos fome. Sentimos a necessidade de nos alimentarmos. E essa sensação já vem conosco, é inata. Ninguém precisa aprender a ter fome. Faz parte do repertório de comportamentos
que garantem a nossa sobrevivência. O choro do bebê é que nos faz tomar a ação e alimentar essa criaturinha indefesa que ainda não sabe dizer que está com fome. Então, o que é que acontece? A mãe coloca o filho no colo para alimentá-lo, e esse momento de comer fica também associado à presença de uma pessoa muito importante, que é a sua mãe, ou a pessoa que está fazendo esse papel de mãe, que está alimentando. Então, vejam a importância e a ligação já desse momento do alimento com a afetividade. Choramos e nossa mãe vem, nos pega no colo, conversa conosco e nos traz para um contato próximo a ela, seja para uma amamentação, seja para nos oferecer a mamadeira. Dessa distância, mãe e filho, ou pessoa com a criança, conseguimos, nós, o bebê, observar seu rosto, ouvir seu coração, sentir seu cheiro, o calor do seu corpo, olhar em seus olhos. Muitas vezes ouvindo ainda falar palavras de afeto. O comportamento de ter fome, inato, fica agora rapidamente associado a receber afeto nessa relação que já começou entre essas duas pessoas. E o que é que acontece? Mas acontece a falta de alimento. A falta de alimento gera desorganização e carência na formação do indivíduo. Provoca crises familiares e transtornos. Historicamente, a fome é um dos maiores destruidores da família. A alimentação deveria ser um momento de dividirmos carinho e afeto. Ao longo de todos os milênios, em todas as culturas, o momento da alimentação esteve sempre conectado a relacionamentos sociais e afetivos. É o entorno da mesma mesa, não é? Em torno da mesma roda que a gente se alimenta. No entanto, essa não é a realidade de muitas famílias. Vemos, então, que a fome ameaça não só a vida das pessoas, mas a sua dignidade. Causa apatia, perda de sentido social, hostilidade com os mais frágeis. Faltou um cultivo aí dessa aproximação, desse momento de abundância, de trocas, de matar a fome do alimento, mas também de matar essa fome de aconchego e de aproximação. Como encontrar afeto, então, nesse ambiente onde falta o alimento? Onde as pessoas já não têm a disponibilidade para aceitar o outro. A gente sabe que a gente vê grandes dificuldades em mães que se prestam a deixar de comer para dar seu filho, não é? Então, ainda existe ali um pouco dessa doação, desse papel de mãe, que dificilmente eu acho que a mãe perde. Mas não é natural que a gente, com fome, possa oferecer carinho e afeto ao outro. Como desenvolver de forma sadia uma criança que nasce numa realidade de fome de alimento e de fome de afeto? É urgente que possamos mudar essa história. E todos nós somos responsáveis por essa situação. Temos em Jesus esse modelo de compaixão, esse ensinamento. Ele nunca foi indiferente à dor e à necessidade do irmão. Ele não dispensou a multidão faminta, ele sempre a acolheu. No encontro de Jesus em sua vida na Terra, podemos observar as relações afetivas com algumas mulheres no Evangelho, que é o que vamos continuar agora. Marlene. Marlene. Bom dia a todos. Seguindo aí a sequência, né, a gente vê algumas mulheres aí com Jesus, né? A afetividade de Jesus com as mulheres, um gesto revolucionário fora do seu tempo.
Jesus é afetuoso com as mulheres, pois até mesmo quando está prestes a morrer na cruz, demonstra preocupação com sua mãe. João, pois até quando está prestes a morrer na cruz, demonstrou preocupação com sua mãe e seu discípulo amado. Uma demonstração de afeto, onde diz: eis aí a tua mãe. Em João 19, 27. João coloca a mulher e um discípulo ao pé da cruz. Maria, sua irmã, sua mãe, a irmã de sua mãe, e Maria de Cleófas e Maria Madalena. Em João 19, 25 e 27. Algumas dessas mulheres estiveram presentes durante toda a vida pública de Jesus, desde a Galileia até Jerusalém. Elas eram suas seguidoras, patrocinadoras e amigas. A relação de proximidade de Jesus que tinha com elas era desaprovado, porque homens não podiam falar com mulheres e elas não podiam ser vistas em público junto a outros homens, muito menos ficar entre elas e partilhar tantos momentos. Contudo, para Jesus, nada disso importava, porque ele veio para estabelecer novos tempos, enfrentando os poderosos, questionando e cumprindo a lei, pela lei, e dando esperança e dignidade para as pessoas. Maria Madalena parece ser uma mulher muito importante na vida de Jesus. Ela é citada nos 4 evangelhos e está presente nos momentos mais marcantes da vida de Jesus. É a ela que cabe a incumbência de anunciar que Jesus ressuscitou, em João 20, 16 a 18. Nesta passagem, Jesus a chama pelo nome. Ela o reconhece e o abraça ou segura, como se tivesse medo de perdê-lo. Mas a missão dele na terra ainda não acabou, nem a dela. Ela é a amiga, a discípula e a primeira evangelista da ressurreição. Nas relações de Jesus com as mulheres, podemos notar a afetividade nas suas ações. Ele cura, dá vida, dignidade para elas. Ele as reintegra à vida familiar, social e religiosa. Neste aspecto, citamos 3 mulheres curadas por Jesus. São mulheres sem nome, mas com o direito a viver plenamente e com dignidade. Uma delas é a sogra de Pedro, o pescador. Ela está doente, com febre, na cama, mas ao sentir o toque das mãos de Jesus, ela se levanta para servir. Mateus 8, 14 e 15. Jesus oferece a cura integral. A outra é a mulher com fluxo de sangue, mulher que arrisca tocar em Jesus, e também não tem nome, em Lucas 8, 43, 48. Mas Jesus se importa com ela. Ele sentiu no seu toque uma força que saía dele. Era a força de Deus que aquela mulher, por sua fé, conseguiu extrair. Ao assumir que o tocou, a mulher confessou sua culpa, impureza ritual que a excluía da vida social e religiosa. Mas, apesar disso, recebeu um milagre, porque para Jesus, o estado de impureza atribuído a ela, a esta mulher, não representava nada para ele e nem era maior do que restabelecer a vida e a dignidade dela. Esta mulher foi libertada de uma condição que a deixava como uma morta-viva.
para uma condição de vida plena. Por fim, a filha de Jairo. Ela era uma menina ainda, tinha 12 anos. Seu pai pedia a Jesus que a salvasse, mas alguns da casa chegam com a notícia da sua morte e que não adiantava aborrecer o mestre, mas Jesus apela pela fé daquele pai. Ao chegar à sua casa, afirma que ela dorme e, pegando-a pela mão, ordenou que ela se levantasse. Na sequência, pediu que desse de comer a ela. Em Lucas 8. Jesus, ao dizer que ela dorme, resgata da morte definitiva e a devolve à vida, como um prenúncio do texto pascual, em que Jesus vence a morte. Além disso, aos 12 anos, a menina estava entrando na idade de se casar, do amadurecimento, de ser reconhecida socialmente. Ao ser reanimada, ela tem sua dignidade restabelecida, podendo ingressar na vida socio-religiosa da comunidade. Essas mulheres parecem viver condições sociais parecidas, mas a presença de Jesus as fez se levantar e viver a vida plena. Muito bom. E nesse continuar, nos surge a viúva de Naim. Essa perícope, essa passagem da mulher, da viúva de Naim, ela encontra-se apenas em Lucas. Só Lucas retrata esse acontecimento. Então, está lá. E Lucas mostra nessa imagem Jesus parando uma procissão fúnebre que trazia um rapaz morto. Jesus, ele sai da Galileia, aqui está o mapinha do caminho, e ele vai até Naim. Chegar em Naim, que era o nome desse pequeno povoado, que dava nome a essa mulher. Ela é conhecida apenas como viúva, que é o seu estado civil, e como de Naim, que é o lugar onde ela morava. E Jesus sai, faz todo esse percurso para poder chegar até essa mulher. E quando ele chega até essa mulher, ele percebe, ele já vinha certamente sabendo disso, meditando sobre isso, que esse filho era a única fonte de sustento dessa mulher na velhice. E proteção e sua única chance de dar continuidade à linhagem de sua família. A condição desta viúva de Naim era trágica. E se a gente for fazer um paralelo com a outra viúva que nós vimos ainda agora, que certamente era também uma viúva, a sogra de Pedro, ela estava protegida por uma família. Pedro, enquanto homem, enquanto uma sociedade muito patriarcal e muito machista, era quem dava proteção a ela. Esta não. Esta ficaria inteiramente sozinha. Ela não teria mais ninguém por ela. Porque, embora naquela época existisse uma lei, a lei do levirato, que dizia que a família, os homens da família, né, os irmãos, o pai, se ainda estivesse vivo, protegia essa mulher viúva, mas neste caso fica claro para a gente que esta proteção não ia acontecer. Então, quando Jesus dá vida a esse rapaz, ele não dá vida só ao rapaz, que era um jovem, ele devolve vida também a esta viúva, a esta mulher, porque ela precisava dessa proteção. E hoje, o que é que a gente está vendo hoje nos nossos idosos, nos nossos viúvos e viúvas, e de uma maneira geral em todas as pessoas idosas? Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE,
aponta que pessoas com 60 anos ou mais representam 14,7% da população residente no Brasil em 2021. Em números absolutos, hoje, mais próximos, são 31,23 milhões de pessoas idosas. Essa última contagem, esse último dado, é de julho de 2022. Agora, nós já somos 33 milhões, contado agora em fevereiro. E segundo Alexandre Kalash, que é um médico, geriatra, gerontólogo, que faz muito trabalho nessa questão da velhice, ele coloca que a cada uma hora, gente, um de nós passa a ser contado como pessoa idosa. Ou seja, entre todos nós, completamos 60 anos no mundo. E isso repercute imensamente no Brasil. Em 2030, o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. O número de idosos ultrapassará o total de crianças entre 0 e 14 anos. O governo precisa pensar em políticas públicas que atendam de forma adequada e eficaz essa parcela numerosa da população. O governo precisa, mas nós também precisamos. Nós que, nesse mesmo nosso grupo aqui, acredito que a maioria de nós somos, sim, pessoas idosas. Estamos, sim, vivendo a nossa fase da velhice. E aí nós temos alguns outros problemas que agravam a nossa situação. Por exemplo, nós temos hoje a questão da aposentadoria. A aposentadoria, até pouco tempo atrás, ela ficava naturalmente para o idoso quando ficava viúvo, quer fosse homem, quer fosse mulher. Ele mantinha essa aposentadoria. Hoje, isso diminuiu. A aposentadoria fica apenas uma pequena parte. Eu não sei se é 1/3 ou é metade, mais ou menos isso. E tem mais um outro agravante. Essa aposentadoria ela fica apenas por um período de 15 anos. Depois desses 15 anos é retirado. E aí? O que acontecerá com essa pessoa? Se ela tem uma família como tinha a sogra de Pedro, vamos em frente. E se ela não tem, que é o caso de nossa maioria? Quando esse dinheiro dessa aposentadoria hoje é o que é o sustento de muitas famílias. População em situação de rua já supera hoje 281,4 mil pessoas no Brasil. E essa questão não é mais só de pessoas, são de famílias. Hoje nós temos famílias inteiras morando na rua. Isso é uma estimativa divulgada pelo IPEA e que aponta esse crescimento desse segmento, principalmente durante a pandemia. Pássaros idosos não voam. E não há casa de repouso para eles,
Eu coloquei no grupo essa semana algo sobre casas de repouso. No entanto, pássaros mais jovens os alimentam. Grande lição para nós, seres humanos. Ellen? Só para complementar uma coisa, né, Elba, quando você mostra a estatística das pessoas em situação de rua, a gente tem que lembrar que a gente não tem estatística para idosos em situação de rua, não aparece especificamente. Então, a gente sabe que cresceu também esse número, mas não sabe o quanto cresceu, né, esse número. Bom, então, Verdade, Ellen, obrigada. Não, Esqueci mesmo desse dado. Não, normal, nós estamos aqui para isso, para a gente se ajudar. Então, para concluir esse tema sobre a questão da gente que não quer só comida, mas a gente quer afeto, né, a fome do afeto, então nós escolhemos uma perícope que está em João 21, 15, 17. Né, demos como nome o principal mandamento, o amor. Só para situar esse trecho, né, eu não vou ler, depois vocês podem ler, mas esse trecho, ele está lá no final do livro de João. Alguns escritores dizem que esse texto foi um acréscimo, que o evangelho já estava terminado, e acresceu esse texto porque precisavam primeiro firmar o evangelho de João, e depois unir as comunidades, né, porque eles estavam passando por um momento de crise. Então, isso foi feito também, né, com vistas a afirmar e a manter a comunidade joanina. Tem como falar mais próximo ao microfone? Não, tá, melhorou agora? Tá me ouvindo? Sim. Então tá, tirei o fone, acho que fica melhor. Então, esse texto, ele foi escrito, acredita-se que após o evangelho já estar escrito, foi um acréscimo e visava fazer com que as pessoas aceitassem melhor o evangelho de João, que João escreveu, e também unir a comunidade, manter a comunidade unida, porque a comunidade passava por momentos difíceis, né, naquele momento. Então, esse texto, ele vai acontecer, eles estão à margem do lago Tiberíades, né, eles voltaram a esse lago, e aí Jesus aparece para eles. Eles não reconhecem Jesus no primeiro momento, né? Situando o texto, né, eles estão numa pesca, e essa pesca é infrutífera. Só que Jesus fala para eles jogarem a rede novamente. Quando eles fazem isso, eles pescam uma grande quantidade de peixes. Então, é uma pesca abundante. A gente verifica também que essa pesca abundante acontece lá em Lucas 5, do 1 ao 11. Contudo, lá é no início de Lucas, né, no início da missão de Jesus, quando Jesus fala para eles que vai torná-los pescadores de homem. E então, nesse texto aqui de João, que é no final, eles também têm uma pesca abundante. No primeiro momento, eles não tinham reconhecido Jesus, e aí, quando aquilo acontece, eles olham e João reconhece, né, Jesus, e depois Pedro também. E eles vão até Jesus. Quando eles chegam lá, Jesus tinha preparado uma ceia, a ceia já estava pronta, né? E aí é o último encontro de Jesus após a ressurreição com eles, né, no texto de João, e eles têm um encontro. Elba, pode passar. Esse encontro é um encontro celebrativo, cheio de ternura e de carinho. Foi marcado pela ternura e pelo carinho. Jesus, ele se encontra ali com eles, ceia junto com eles, né, proporciona uma pesca abundante. Ou seja, é um encontro de ternura, um encontro onde eles vêm e têm a fé, acreditam que Jesus está ali, e é um encontro que vai uni-los, né, e vai ajudar na união da comunidade. Ao final da ceia, Jesus, ele tem um diálogo com Pedro. Ele vai perguntar para Pedro por 3 vezes se Pedro o ama. Então, na primeira vez, ele chama Pedro pelo outro nome, Simão. E nas 2 outras vezes, ele chama Pedro pelo nome Pedro. Na primeira e na segunda vez, Jesus pergunta a Pedro se Pedro o ama usando a palavra ágape.
E Pedro responde para ele que o ama usando a palavra filha. E na terceira vez, Jesus pergunta se Pedro o ama usando a mesma palavra que Pedro usou, filha. Né? Então, por que usar esses termos? Por que a gente está dizendo isso? Porque quando Jesus pergunta a ele se ele o ama, ele está perguntando se Pedro o ama num amor incondicional, que é aquele amor de Deus por toda a humanidade. E Pedro responde para ele que o ama, mas Pedro usa o termo filha, que ele o ama é o amor amizade, né? É um amor que tem um caráter seletivo e que requer alguma afinidade. Mas, na terceira vez, Jesus fala para ele, na terceira não, todas as vezes Jesus diz para ele, então apacenta meus cordeiros, minhas ovelhas. Né? Jesus, ele aceita esse amor. Por que ele aceita esse amor? Ele aceita esse amor porque o que importava era a comunidade unida. Né? E ele tinha escolhido Pedro para erigir essa comunidade, essa igreja. Então, ele aceita. Alguns dizem que a pergunta é feita 3 vezes, né, que Jesus pergunta 3 vezes, relembrando que Pedro negou 3 vezes. Né? Há quem diga também que essas 3 vezes, ela tem a ver com um texto do Deuteronômio 6, do 4 ao 9, que é o Shema Israel. E o texto fala que você deve amar com o coração, que vai unir razão mais sentimento, você vai amar com a alma, e você vai amar, em alguns textos fala com as suas posses, e outros com todas a força. Mas, na verdade, quando a gente fala que Jesus perguntou 3 vezes por causa da questão da negação, para Jesus não importava muito isso, não importava se Pedro o havia negado ou não. O que importava para Jesus, na verdade, é que aquela comunidade continuasse unida e forte para seguir a caminhada e para seguir aquilo que Jesus propôs para eles. Então, o fato de Pedro responder filha, né, para Jesus acaba que não tem importância, né, porque o importante mesmo é que Pedro, né, se mantivesse firme à frente da comunidade, assim como João, né, porque a palavra fidelidade, na verdade, tanto no Evangelho de João, ela é o centro da missão de João e de Pedro e das comunidades. Em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver depois que eles vão dizer que eles se mantinham assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comunhão, vendiam suas propriedades e bens e as dividiam entre todos, segundo as necessidades de cada um. Então, o que importava era essa lealdade, essa fé, esse amor que mantinha as comunidades unidas. E o que importava para Jesus era isso, era dar esse passo, era mostrar para eles a necessidade dessa união, né, para que eles continuassem em missão. Né? E aí, tudo isso, o que ele tem a ver com o nosso tema? Né? Então, é claro que foi uma ceia fraterna, lá foi mostrado todo o afeto de Jesus por eles, pelas comunidades, pelos seus seguidores. Né? Mas no tema da campanha da fraternidade, Jesus, em Mateus 14, a frase dai-lhes vós mesmos de comer é uma frase imperativa, né? É uma ordem que está sendo dada, que os discípulos devem buscar os meios para que todos tenham o pão nosso de cada dia, tenham o seu alimento. E a ordem que foi dada a eles é a mesma ordem que nós recebemos. Nós, como cristãos, não podemos nos eximir disso. Né? Assim como o pão chega à nossa mesa, esse pão tem que chegar em todas as mesas. Né? Então, essa ordem de dar de comer, ela exige de nós a observância do mandamento do amor, né, que o próprio Jesus diz, né, que em primeiro lugar o amor, não é a lei pela lei, né, mas é aquilo que dá vida, é o amor, né, porque é o amor que tudo transforma, ele tudo move, ele tudo constrói, e é ele que nos mantém firmes na fé e na missão, né, o amor é o alimento que nos move na construção do reino. Então, é esse amor do ressuscitado que nós devemos seguir. Né? É por ele que nós devemos caminhar quando a gente pensa nesse mandamento de dar-lhes vós mesmos de comer.
né? E nós devemos ser agentes de transformação nessa realidade de fome, né? E como que a gente pode ser agente de transformação nisso? Além da solidariedade, do que nós fazemos, de ajudar as pessoas, de oferecer uma cesta básica, um alimento, uma outra coisa, há mais o que se fazer, né? Quando a gente fala que Pedro disse a Jesus que ele o amava, era o amor-amizade, esse amor-amizade, ele também requer comprometimento nosso, né? E quando a gente fala que esse amor é um amor de afinidade, a gente pode pensar que se é afinidade, é com alguém que a gente conhece, né? É só afinidade com um amigo, com o vizinho, com o parente. Mas eu acho que se a gente for pensar o nosso princípio, que enquanto cristãos cabe a nós sermos solidários e fraternos, ao nos depararmos com uma situação de fome, com uma situação de indignidade, na qual a pessoa falta o alimento, mas falta a atenção para o idoso, para a criança, para a viúva, falta o afeto, falta o amor, falta tantas outras coisas, eu acho que isso é o suficiente para a gente dizer que esse amor filha deve estar em nós, né? Deve estar em nós quando nós, como cristãos, nos deparamos nessa situação. Então, vai existir uma afinidade, porque isso vai nos tocar. Então, a gente tem muitos meios, além da atenção, além de ouvir, além de doar uma cesta básica, cabe a nós fiscalizarmos as ações governamentais, cobrarmos por políticas públicas para solucionar esses problemas, para que assim a gente possa alimentar, como diz o Gênesis, usa o termo Adam, a humanidade, a todas as pessoas. E dessa forma, a gente poder retirar do túmulo todo mundo que tem fome, que tem algum tipo de fome. Retirar do túmulo essas pessoas, como Jesus fez com Lázaro, em João 11:43. Diante disso, a gente pergunta para vocês, e você, tem fome de quê? Então, era isso que a gente tinha para partilhar, né, com vocês. Só algumas pistas para que a gente possa conversar, porque acho que o que enriquece os nossos encontros é principalmente o nosso debate. Obrigado a todos. Pronto, então o grupo concluiu. Parabéns pela apresentação, não é? Foi muito bem estudado, tiveram várias reuniões e agora apresentaram para a gente de modo brilhante. Parabéns, então, a todas vocês. Com isso, a gente para a gravação e depois entramos no debate aqui mais internamente no nosso grupo do projeto extensivo, aliás, do projeto de aprofundamento bíblico CEBI, quarto sábado. Deixa eu só fechar aqui o modo gravação.